Ô Sombra, o Corinthians ele conseguiu um feito inédito até então no Campeonato Brasileiro. Nessa edição, o Corinthians ele não tinha conseguido ainda 3 vitórias consecutivas. Agora ele conseguiu. Atlético Mineiro, Vitória e Grêmio. O nosso baita freguês, inclusive mantendo essa escrita aí, viu, Bento? Desde 2018 a gente não perde pra esses coitados. E tamo aí, velho, só contando. Empatamos em número, porque eu até falava, o Corinthians ele leva desvantagem aí contra o Grêmio, em confrontos diretos, contra o Botafogo também. Com o Grêmio já empatamos. Também desde 2018 sem perder desses coitados, mano. Mais uma vitória aí em cima dos caras, Bento. E seguindo, mano. E o Memphis desencantando. Mas bora lá. Não, fala aí. Então, Posso ir? Pode ir, segue o baile, vamos lá. Oi, o Sombra chamou pra alguma coisa? Eu não chamei pra nada, bora. eu tô aqui calado. Acho que eu tinha ouvido a narração aí de fundo lá, mas bora lá então. O Corinthians, Sombra, com essa vitória, ele se mantém distante do Z4. Inclusive eu tava louco pra ver o Pedrinho aqui, porque o Pedrinho que falou, estamos chegando, ele foi na onda do trouxa do Domênico. Negativo. E falou assim, não vai cair não, viu, Pedrinho? Vai passar o Corinthians, não vai pagar aposta não. Ele, não vou pagar, não sei o que, todo emocionado. Cadê, Pedrinho? Eu tô esperando você aparecer com a sua cara de trouxa. Viu, Quintino? Ele teve a pachorra de acreditar que ele ia passar o Corinthians. Tá perdida. Não, já foi, irmão, já foi. Então, cara, na boa, o Corinthians, na partida aí desse sábado, ele acaba tendo uma partida, Sombra, que não foi um primor técnico. Mas vamos lá, cara. Analisando todo o contexto. O Corinthians ele tem ali uma possibilidade de enfrentar um time que estava praticamente junto com ele, dentro da tabela do Campeonato Brasileiro. É um jogo que o Corinthians praticamente controlou do início ao fim. Ele pouco sofreu sustos. E na moral, cara, o que o corintiano ainda quer mais? Aí eu comentei, falei, pra mim foi uma boa partida do Corinthians. E eu acho que o time ele mostrou uma garra que ele não vinha mostrando. Por mais que não tenha sido um primor técnico. As pessoas, você tá louco. O Corinthians jogou com uma preguiça desgraçada. O Corinthians é isso, o Corinthians é aquilo, não sei o quê. Cara, na moral, é a primeira vez, repito, que dentro desse Campeonato Brasileiro, o Corinthians soma 3 vitórias consecutivas. Praticamente dá adeus ao Z4, por mais que não tivesse numa situação tão incômoda, mas ainda precisava bater uma margem ali pra ficar tranquilo. E agora tem essa margem. O Corinthians em nenhum momento ele foi incomodado pelo Grêmio. O Corinthians, de novo, ele fez uma partida segura, mesmo não sendo aquele jogo de amasso. Então, de vez em quando, o Bento, o Domênico, meus amigos, o torcedor do Corinthians enche o saco, velho. Um torcedor que tá ficando mala, velho. Um torcedor chato. Antigamente eu via corintiano comemorando vitória por 0-0 e falando, isso é Corinthians, não sei o quê. E não é aqui exaltar o jogador ruim, pelo contrário, mas analisando todo o sistema, analisando tudo que tá acontecendo. O Corinthians ele jogou ontem com os desfalques ali do Carrídio. Perdão, o Carrídio tá voltando de lesão, mas do Martínez e o Ranielli, 2 leões do meio campo. E o Carrídio voltando de lesão. Então o Carrídio ainda é um desfalque, porque o Carrídio não tá jogando o que ele pode jogar. Ontem, de novo, cara, pra quem fala mal do Garro, o Garro foi lá e passou o carro. O Garro muito acima, em termos de qualidade. Garro, né? Não, mas ele passa isso, o carro Sombra, é complicado, hein, mano? A última vez aí não deu muito certo. Pro inferno. Mas quem tava errado foi o motoqueiro, ó. Vocês viram lá. eu sei. Tá. A justiça Que da hora, Marcão. Lembramos juntos, cara. Então, mas não foi condenado. Mas o negócio é o seguinte, independente disso, que Deus o tenha lá o motoqueiro também, porque faz parte de um acidente. Nossa, você tá zoando os motoqueiros. Olha o Quintino rindo. Não tô, pelo contrário. Olha os caras. Foi muito rápido, Marcão. Foi rápido demais. Esses canalha aí. Mas o negócio é o seguinte, o Garro, Sombra, é um jogador extremamente acima da média. Ontem, eu acho que pra quem é crítico do Garro, quem fala, o Garro não é nada disso, eu acho que deve ter sentido uma diferença grande entre o que é o bidon, o toca pro lado e pra trás, parece que tá jogando rugby, e o Garro, que é um cara extremamente visionário. O Garro, ele deu assistência do gol do Gustavo Henrique, o Garro deu assistência pro gol que o Yuri Alberto perdeu, cara a cara ali que ele acabou desperdiçando. O Garro é um cara que deixa todo mundo na cara do gol quando ele pode. E vou falar, cara, o Garro muitas vezes, eu até falava, o Garro é o Moisés do Corinthians, né? Ele bate o seu cajado e abre o mar. Mas, cara, Meu Deus. O Garro é o Noé. O Garro é o Noé, o Quintino. Como não é? Isso, que Noé. O tanto de animal que ele carrega nas costas, velho, ele pode ser encarado Noé. Imagina. É porque ele não é nada disso. Não, você tá de brincadeira, mano. E quando eu falo,
E quando eu falo que ele é o Ave possível Maria. sucessor da camisa 10 da Argentina, substituindo Maradona e Messi, eu não tô brincando não, Domênico. Não vai Esse ser, cara, viu? se ele tiver a condição mano. física, É. esse cara, se ele tiver uma condição física e O aprimorada, Almada é melhor. se ele não voltar a se machucar, você quer Almada? Almada é pouco decisivo comparado ao Garro. Você tá O de Garro é muito brincadeira. mais jogador que o Almada, mas muito mais jogador. Você tá de O problema do Garro é brincadeira. que ele se machuca. O problema do Garro é que ele se machuca muito. Mas enfim, posto isso, Bento, o Corinthians ele tá agora numa zona tranquila do Campeonato Brasileiro e mesmo assim, tem que continuar lutando de forma séria dentro do Brasileirão pra não deixar aí a peteca cair e quem sabe matematicamente ficar perto lá do bolo lá de cima e encerrar o Campeonato Brasileiro aí com uma colocação melhor. O que é o a bolo vaga lá de cima? O bolo lá de cima, É o décimo. nem nós, nem vocês. Porque hoje, Sombra... Não, mas o São Paulo hoje ele já tá indo numa direção que todo mundo fala. Por exemplo, o Corinthians ano passado, quando ele conseguiu 9 vitórias consecutivas, ele saiu do Z4 e pegou uma pré-Libertadores. Então eu acho que hoje, Sombra, mesmo analisando aí os jogos que restam, e parece que o Corinthians ele tem sempre despertado nessa reta final de Campeonato Brasileiro, o Corinthians ele pode pegar sim ainda o Vasco, ele pode pegar São Paulo, quem sabe um Fluminense. Eu acho que dá pra pegar sim, Sombra. É que você falou, Eu acho o que bolo uma lá dessa de em cima. Botafogo. Pra mim, Mas bolo pra lá quem de tava lá cima embaixo. é representado por Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro e aí o Mirassol e Bahia. Pra mim, esse é o bolo lá de cima. Não, mas, ô Sombra, eu acho que hoje uma sexta colocação pra quem tava brigando perto do Z4 foi o mesmo exemplo do ano passado. O Corinthians acabou pegando até uma vaga de pré-Libertadores lá no ano passado, porque ele tava brigando lá embaixo. O Corinthians, ele tava até outro dia fazendo conta. Porra, a gente precisa bater logo 45. Porra, o Corinthians não tá ganhando. Ué, mas é fato. Então, o Corinthians, se ele terminar hoje em sexto, ele tá no pelotão de cima. E eu acho que ele tem time pra passar o Vasco. Eu acho que ele tem time pra passar o Fluminense. Acho que ele tem time pra passar o São Paulo. E por falar em São Paulo, o Corinthians ele pode ser prejudicado novamente aí pela convocação do Hugo Souza. Talvez, bem, o Hugo Souza que foi convocado hoje também, esses dois amistosos da seleção brasileira, ele perca o jogo contra o São Paulo. Porque a CBF ainda não divulgou a tabela, mas esse jogo, se eu não me engano, é do dia 15, né? O Brasil vai pegar a Tunísia? Não, 15 e 18. Então, mas 18 é o último jogo. É. Se o jogo for, acho que no dia 19, talvez, aí não sei se vai acontecer isso, o Corinthians pode tentar fretar um jatinho, trazer o Hugo Souza às pressas aí para que ele possa enfrentar o São Paulo e disputar o Clássico, mas é mais um jogo que o Hugo Souza pode perder aí. São Paulo, que dia que é, mano? Não tá divulgado ainda, Quintino, a tabela. Não tá. Dessa rodada não tá. Tem razão. Tá aqui, olha. 19/11, mas a confirmar. Então não tá confirmado pela CBF. Então, dependendo, Sombra, talvez o Hugo Souza possa voltar através aí de um voo particular e jogar o Clássico, mas existe uma grande possibilidade de ele se desfalque nessa partida. Dia 19 é uma quinta-feira, né? 18 acho que é quarta, não é isso? 18 tem o jogo do Brasil. 14 horas. Então, mas é uma quarta-feira, 18 e dia 19. Pode colocar que esse jogo aí vai ser quarta, o jogo da noite. Pode ser. Tem Fla-Flu, aí vai pro Rio jogo da noite. e o do São Paulo. tem Fla-Flu? O jogo da noite tá... Então esquece. Então esquece, viu, mano? Ô, Sombra, não, provavelmente Palmeiras na quinta. Dia 19, ô Sombra, dia 19 é na quarta-feira. O jogo 19 do Brasil é quarta? terça. Isso, o jogo do Brasil é Não, na 18 é terça. 18 terça. Então, acho que E o dia jogo vai 19 ser é dia quarta. 19 mesmo. Deve ser o jogo das 9h30. É, esse aí. Esse jogo aí, Aí dá pra Sombra, é chegar. interessante São Paulo bater tiro de meta no gol, no tal do Felipe Longo lá. Nossa! Não, mas ô Marcão, dependendo do que acontecer, por exemplo, o jogo termina aí dia 18. O jogo do dia 18 vai ser na França. 14 horas, horário de Brasília. O Corinthians ele pode pedir aí Dá um tempo. voo particular aí também e ele pode jogar. Porque Dá o goleiro tempo. é aquele negócio. Mesmo que ele faça 2 partidas aí seguidas, não é um jogador de linha. Então existe essa possibilidade. Mas França, pode contar 12 horas com de uma viagem. Acho que nem então. titular ele vai ser. Talvez nem jogue, viu, mano? porque nessa partida, RG, foram convocados aí o Ederson e o outro goleiro lá, o Bento. Né? Pode ser que ele dê Não, o Alisson não oportunidade. foi não, Marcão. Não? Pode- Acho que é o Ederson e o Bento. Pode ser que ele dê oportunidade pros outros dois. Ó. Até porque o cartão de visita do Hugo não foi muito bom, né? Mas foi convocado de novo, então dá uma chupada aí, o trouxa. Terceiro goleiro. Parece que ele agradou, né? Agradou Terceiro. quem? O Ancelotti voltou. Japão. Ué, Agradou o Japão. voltou. Esse Ancelotti também. Também você queria que ele Olha, levasse quem? Que decepção. O Léo hein? Link. Para. De novo com o pro Pombo, inferno. de novo Ué, mas- porra. Ele poderia, por exemplo, ó, o goleiro do Vasco, ele tem ido bem. O goleiro do Santos, ele tem ido bem. Ué, são jogadores que também poderiam ser chamados, como não? O Brasil Ou não ainda é um fizeram pouco um pouco desastrado, acho.
O Brasão ainda, pra seleção, ainda não, viu? Ainda não. Mas o RG, mais uma vez, ele salvou o Santos aí nos últimos minutos. Ali, Opa, tudo bem. Não tô falando acabou tendo que uma chance claríssima, ele salvou. Não tô falando que é um goleiro ruim, só estou dizendo que o Fabrício pra Bruno seleção... entregou a paçoca e foi convocado, viu, mano? Então, mas é o que eu tô falando, parece que agradaram. Então, pra que o Fabrício Bruno agradou? Acho que foi só pra não destruir o moral do atleta. Ô, Quintino, independentemente da falha que ele possa ter tido na hora do jogo, mas pelo que o treinador deve ter visto do cara, não só pelo Cruzeiro, mas também ali no dia a dia da seleção, ele deve ter agradado, porque senão não teria voltado. Por exemplo, o Murilo, na época que ele falhou naquele jogo contra a Argentina, depois o técnico da seleção, Dorival, voltou a convocá-lo? Não. Ou ele já caiu depois da Argentina? Teve mais uma convocação do Dorival ou não? Depois da Argentina? Não, depois caiu. O Dorival caiu daquele Eu acho jogo. que talvez seja a seguinte lógica. Olha, é mais uma chance que eu vou dar pra vocês mostrarem que vocês não são aquela porcaria que eu vi. Não. É a última Mas as falhas chance. do... Ô, Sombra, apesar de eu achar que o gol que o... Apesar de eu achar que o terceiro gol do Japão aí era uma bola defensável por um goleiro de seleção brasileira, porque se ele Claro pega que aquela bola, lá vão falar, puta defesa. Mas se toma o gol, vão falar, falhou. Mas, por exemplo, o Fabrício Bruno, se a gente for colocar aqui na escala Richter de cagada, o dele foi nota 8 de falha. E o do Hugo foi nota 3. Verdade. O Hugo, ele falhou. Ele falhou, é uma bola que um goleiro de seleção brasileira deveria defender aquela bola. Mas não é aquele frango. Agora, o Fabrício Bruno, nas cagadas que ele cometeu, era praticamente o frango do zagueiro. Eu achei que ele não voltava, não. Não, ele não falhou, mas é que assim, goleiro de seleção você espera que faça O milagre, inesperado. né? O milagre. E ele foi comum. É isso aí. Pode mudar, pode mudar. Eu acho que na cabeça do Ancelotti ele deve estar pensando assim, Domênico. Fala, ó, se esse cara não for bem de novo, mano, vou levar só 2 goleiros e vou levar um jogador de linha. Melhor, né? Melhor. Então tá certo. Mais alguma coisa, Maurício Borges? Não, por enquanto é isso, Sombra. Não, O Coringão tá aí sonegando distante. informação. Foi. Por que você não fala do teu jogador que foi criticar o elenco do Corinthians quando perguntado, senhor Memphis Depay, perguntado na coletiva, Nossa. ele faz não gol vi. na Holanda e O que não ele faz falou? aqui, porque lá o esquema é pra mim, lá tem jogadores que me deixam na cara do gol, como quem diz. Nossa, Só falou mesmo. Caria, isso o senhor não falou. Falou mesmo. Peraí, isso aí não é só negar Falou. informação. Mas peraí, isso aí não é só negar informação. Se o Como Memphis não? Depay na entrevista do teu Holanda... atleta? Não, mas é que tá, isso não é só negar informação. Por exemplo, sonegar informação é uma denúncia, alguma coisa muito grave, que você fala, porra, tipo, passou batido. Agora, a declaração do Memphis, Quintino, com relação aí Foi ao forte, esquema hein, que mano? ele... Foi forte. Não acho que seja forte. O Memphis dentro do Corinthians, o Quintino, ele é um cara que ele serve ali, talvez, ali como uma boa opção ali, porque é um cara que tem qualidade técnica, mas você não pode montar um esquema tático pro Memphis jogar, e principalmente com a ausência do Garro. O Memphis, o Quintino, ele tá tendo a presença do Garro, inclusive, o Domênico. É o segundo jogo que o Dorival tem aí os 3 juntos em campo. Memphis, Yuri Alberto e Garro. Como é que você monta, por exemplo, um esquema pro Memphis jogar, sendo que o cara que tava fazendo a ligação ali desse meio campo era o Bidon? Ou então o Maicon adiantando um pouco mais? Não é a mesma qualidade, velho. É você tentar montar uma pizza, Quintino, sem farinha na massa. Eu não acho Você que não ele vai conseguir mentiu. fazer. Eu só acho que ele não pode falar isso dos companheiros dele. Eu achei que ele foi Não, perna mas a ali. hein? questão... Isso aí se resolve Não. internamente. Ô, Domênico, vocês vão se lembrar naquele jogo da Sul-Americana, o Quintino, que ali sim ele derruba o treinador, quando ele fala a respeito do Ramon Dias, eu não derrubou lembro. Ali ele foi. Ali foi uma declaração forte Ramon pra Dias. queimar o treinador. Mas essa daí, com relação ao elenco, eu não acho que tenha sido, de verdade. E o Memphis é um cara que eu acho que ele se Se expressa eu muito sou do mal, elenco cara. do Corinthians, eu ficaria incomodado com a declaração Eu dele. também. Juro por... Eu De ficaria. verdade, eu não acho. Inclusive porque o próprio Memphis não é essa unanimidade toda. Ô, Quintino, se o Memphis estiver achando, por exemplo, que ele é a última bolacha do pacote, Mas ele tá ele redondamente acha, enganado. Mas ele tá se achando, Corinthians mano. ele é. Do jeito Ô, dele Domênico, eu não falar. acho que- Você viu ele falando? Eu não acompanhei a entrevista dele, Domênico, de verdade. Mas eu li. Depois eu li olha. Não, então, eu li a matéria que foi feita lá na parte. Não vou dizer impressa porque é site, mas o que estava escrito no site. Mas a entrevista dele na fala mesmo eu não percebi. Aliás, não vi. Agora, com relação aí ao que ele declara, de verdade, eu acho que o Memphis é um cara que ele se expressa mal. Muitas vezes, até quando ele tenta Muito falar mal. alguma coisa, Muito mano, mal. direto, Quintino, ele se embanana. ele não é. consegue. Ele tem isso aí. Entendeu? Então, eu não acho que falta humildade pro Memphis. Eu acho que ele se expressa mal. Por exemplo, o Tevez. O Tevez era uma topeira falando. Tudo que ele tentava falar, ele não conseguia. Pior que você E não talvez o conseguia Memphis entender. esteja na mesma Ali linha. era problema de dicção, né? No Corinthians? Não, mas ele não conseguia formular um raciocínio também, ô Quintino. E eu acho que boa parte desses jogadores, eles têm essa dificuldade também. E principalmente quando ele tava falando, Domênico, de um cara que tá vindo de uma língua estrangeira.
Mas eu não acho que ele é mala, não, porque a boleirada no gosta Brasil dele, e viu? fala mal dos companheiros. Desculpa, mano. Não tem desculpa, velho. Não tem. Mas eu não acho que ele tenha falado mal dos companheiros, é o que eu tô falando. Chamou ele de deve ter porcaria, que na Holanda que pega cada time Porcaria, ruim, cada porcaria. seleção ruim. A bola chega. E no Corinthians não chega. Ele disse isso, cara. Não, passou um pano, mano. Ele passou um pano pra ele que ele não sabe se expressar. Ele tá falando inglês, porra. Se ele tivesse falando em português, a gente poderia ter esse discurso. Mas ele tá falando em inglês e ele falou isso. Ele chega na narrativa dele, ele fala que não tem comparação dos dois times, que não dá pra comparar porque são outros jogadores. Aonde é pano? Mas, Não, fato, comparou, disse que lá a bola chega, aqui não. Aqui é uma porcaria, porra. Para, eu não sou inteligente, mas pra burro eu tenho uma distância. Mas a partir do momento que ele joga dentro de um time, que os caras tocam a bola pra ele, qualquer coisa, tiro de meta, toca no Memphis, e no Corinthians ele tem que fazer parte de uma engrenagem, quer saber, tá errado o cara que monta um esquema pro Memphis jogar. O Memphis dele tem que fazer parte de uma engrenagem, ele não tem que ser a engrenagem. Tá de brincadeira, Quintino, não é o Pelé. E ele só Me pra desculpa, completar Sombra, aqui. a partir de hoje eu só chamo esse rapaz de Pano Borges. Aqui, ó, e ele mandou aí, ó. Olha aqui. Pano Boris, peraí. Peraí, aí que tá, ó. Pano Diferente Boris. não, pelo contrário. Quando eu tenho que criticar o Memphis, já critiquei bastante, eu acho que é pertinente a crítica. Agora, essa não é. Agora, por falar em passar pano, eu posso sim chamar o senhor de passador de pano, porque o senhor, quando era empregado do MT, do Marcelinho... Não, mas é que tá, eu posso sim. Não, pelo contrário, eu posso sim chamar o senhor de passador de pano, porque quando o senhor era funcionário do MT, o senhor nunca meteu o pau nele. Agora, quando o senhor foi desligado da empresa... Você tá muito enganado. Pega os reprises aí, pega as reprises. Ô, RG, você é testemunha. Quantas vezes eu já falei aqui mal do Memphis Depay quando foi necessário? É que eu acho que você tem que analisar de forma isenta e imparcial cada episódio. Cada episódio. Agora o senhor, quando o MT faz alguma coisa que presta, o senhor nunca elogia porque o senhor fica magoado. O senhor fica magoado porque o senhor deixou quer trabalhar lá na TV dele? Vou mandar teu currículo pra lá? Me fala qual foi a última. Eu não quero trabalhar na TV dele, mas o senhor trabalhou. O senhor não pode fala lá, trabalhei sim. Não nego. O senhor mora no último andar do seu prédio hoje e deu um upgrade, foi graças ao MT também. Mas, ó, o melhor que aconteceu do Corinthians depois da vitória, ou melhor, antes da vitória, foi o que a gente arrecadou de superchat com o De Paula vendendo o corpo. Cara, foi bem ele, hein? Foi bem. Sim. 2 mulheres entraram em leilão na transmissão do jogo do Corinthians. E atenção, a vencedora meteu um lance de R$410. É verdade. Não é possível. É verdade. Aquela testa. Com isso aqui? Olha o que virou. Mas tem gente que tem fetiche por gente feia. Boa! Agora é hora de...